Everybody, I'm Sanderson Vieira and I'm your English teacher. E hoje eu estou retornando aqui para voltar a falar sobre o Simple Present. Lembra daquele tempo verbal que a gente usa para falar sobre rotina, sobre verdades no presente, fenômenos da natureza? Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula, tá? E mostrar para vocês que dentro da estrutura do Simple Present, a gente tem uma regra que a gente chama de regra geral e tem uma exceção a essa regra geral. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bem? Então venham comigo aqui e observem essa frase. Olha, Simple Present Tense falando e lembrando da regra geral. O que é a regra geral? Diz-se que no plural e na primeira e segunda pessoa do singular, né, I e you, nós vamos utilizar o sujeito, o verbo e o complemento para formar a regra geral, general rule, do Simple Present, ok? Então aqui eu tenho o sujeito que é the children, esse sujeito está no plural, porque children é o plural de child, criança, né? Children é crianças, ok? Então, the children play é o verbo brincam. The children play in the yard, ok? No jardim, no quintal, né? No quintal da casa, tá? The children play in the yard. E a gente observou, né, na aula passada, que quando o verbo be está presente na frase, ele muda de lugar para fazer a estrutura interrogativa e a gente coloca o not na frente do verbo be. Mas no caso desta frase, nós não temos o verbo be. Nós temos que trazer um verbo auxiliar para nos ajudar a fazer a estrutura. E o verbo auxiliar a gente viu na aula passada, que é o verbo do. Então venham aqui, olha, é esse verbinho aqui, do. Lembrar que isso não existe no português, tá? Não existe o equivalente no português. No português a gente só muda a entonação. As crianças brincam no quintal. Afirmativa. As crianças brincam no quintal? Interrogativa. Ok? Então, no inglês não, no inglês eu tenho que ter uma palavrinha mostrando no início da frase que a frase é interrogativa. E essa palavrinha aqui nesse caso, da regra geral do Simple Present, é o auxiliar do. O resto da frase vai ser a mesma coisa. Do the children play in the yard? Essa é a pergunta. É a forma interrogativa. Do the children play in the yard? Então, se eu tirar o do, a frase fica igual, afirmativa. Igualzinho. Mas eu coloco do aqui para mostrar que a frase é interrogativa. Lembram disso? E a negativa? A negative form. Como é que eu faço a negative form? Lembra que eu tenho que usar a palavrinha not? E esse not não pode vir sozinho, então tá aí. Olha, a gente vai usar o auxiliar da regra geral, que é o auxiliar do, para fazer a negativa, tá? Então, ó, the children do not play in the yard, tá? E o do not vem depois do sujeito, tá? Então, na hora de traduzir, eu falo as crianças não brincam no quintal, tá? Do com not forma a palavra don't, ok? Então, tá aí. Relembrei como é que eu faço a regra geral. Mas há uma exceção a essa regra geral. E qual é essa exceção? Quando o sujeito for terceira pessoa do singular. Prestem atenção. Quando eu puder substituir o sujeito
quando eu puder substituir pelo pronome pessoal he, ou pelo pronome she, ou pelo pronome it, então eu vou enquadrar uma exceção. Vai entrar na exceção à regra. E a regra da exceção diz: se o sujeito for terceira pessoa do singular, eu acrescento um S ao verbo. Preste atenção, eu estou falando S ao verbo. Porque S dá ideia de plural, lembra do português? No inglês também S dá ideia de plural. Eu falo one student, two students. Eu falo one teacher, two teachers, tá? Mas eu estou falando de um S no verbo. E eu falei aqui, ó, Mary loves English. Tá? A Mary ama o inglês, tá? Esse S aqui no verbo mostra que é um S de singular. S de terceira pessoa do singular, tá? E isso confunde um pouco a gente no português. Mas tenham calma, take it easy, eu vou ajudar vocês a direcionar essa estrutura, ok? Então, continuando, na regra geral, eu tive que usar o auxiliar do para fazer a interrogativa, para mostrar que a frase está na interrogativa. Na exceção, eu vou usar o auxiliar das, tá? E preste atenção, já tem o S no auxiliar. Então, eu vou tirar o S do verbo, tá? E a frase fica assim, ó. Does Mary love English? Does Mary love English? Ok? Por que eu tirei o S daqui? Porque ele está aqui no auxiliar, tá? E todas as vezes que o S tiver no auxiliar, o verbo vem na forma básica, sem o S. Agora eu quero fazer a forma negativa, tá? Eu uso o sujeito é a terceira pessoa do singular, eu tenho que usar o auxiliar das, mais o not, ok? Como eu usei o auxiliar das e o S está no auxiliar, eu tiro o S do verbo, tá? Então, na negativa também, o S fica na forma básica, tá? Então a frase passa a ser Mary does not love English, ok? Não tinha aquele in, tá? A frase afirmativa, a frase positiva era Mary loves English. Interrogativa, eu usei o auxiliar das, ele já vem com S, então eu tirei o S do verbo. Does Mary love English? E na negativa, eu tive que colocar o not. Para colocar o not, eu usei o auxiliar das. O das já traz o S, então eu tiro o S do verbo e fica Mary does not love English. E eu uso essa forma contraída aqui, ó. Does com not forma a palavra doesn't, ok? Então essa é a nossa primeira aulinha para mostrar para vocês a exceção da regra geral do Simple Present, ok? Então fiquem calmos que eu vou voltar a falar sobre isso, ok? So, goodbye, see you later!